Pronto, tá gravando, né? Boa noite, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe Dotti, sou católico apostólico romano. Vou fazer esse breve vídeo aqui para a gente falar um pouco sobre um tema que é bem denso, que é um tema que não é muito discutido na atualidade, tá certo? Que as pessoas têm uma visão meio deturpada. Vamos falar aqui sobre o inferno, tá certo? Este meu primeiro vídeo será... a gente vai falar sobre dois pontos. O inferno é uma crença de todos os povos, que existiu em todos os tempos, e o inferno existe. Foi Deus quem nos revelou. Em sequência, em outro vídeo, a gente vai dar outra formação, vamos dizer, abordando as penas do inferno. Mas nesse primeiro vídeo, que será um pouco mais breve, a gente vai fixar nisso. Tá certo? Começa a formação falando: a tua perdição, ó Israel, vem de ti. De mim vem apenas o teu socorro. A tua perdição, ó Israel, vem de ti. De mim vem apenas o teu socorro. Desde o início do mundo, todos os povos sempre acreditaram na ideia de um inferno. Não com esse nome, mas algo que tem essas características do nosso inferno. Às vezes mudando algumas coisas, mas no fim pensavam a mesma coisa. Na hora da morte, terá algo que irá punir eternamente os ímpios, os pecadores. Algo que prevalece, o fogo eterno. Tá certo? Já na perspectiva cristã, isso já é falado, já é citado na Bíblia, claro, nos livros mais antigos, que são os livros de Moisés. Em Números 16, eu estou aqui com a passagem anotada no meu computador, tá certo? Números 16, se você quiser conferir, tá certo? A passagem que fala dos 3 levitas, os nomes deles é Coré, Datã e Abiram. Eles haviam blasfemado contra Deus e contra Moisés. E lá na passagem a gente pode ler bem claro, eles foram tragados, vivos para o inferno. Eles desceram vivos para o inferno. A fim de caráter histórico, né, esse livro ele foi escrito há 600 anos, mais ou menos, 600 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 22, o próprio Senhor, ele diz pela boca de Moisés: sim, o fogo da minha ira está ardendo e vai queimar até o mais fundo do inferno. A antiguidade pagã ela também nos revela a existência de um inferno. Os gregos, os gregos e latinos, que era a ideia do Tártaro. Nos diálogos de Platão, eu vou colocar aqui a fonte logo para vocês, tá certo? Para que eu possa ler o que Sócrates fala, citado por Platão neste seu livro, né? Diálogos de Platão, tá certo? Para quem quiser ver. Pronto, vamos lá. Platão cita Sócrates, né? Falando algo que ele falava a respeito deste Tártaro, deste inferno, na visão dos pagãos. Aqueles que são incuráveis por causa da enormidade dos seus pecados terão justo castigo ao serem lançados no Tártaro, de onde nunca mais sairão. Isso é Sócrates falando. Ele que já tinha também essa perspectiva de uma visão de inferno. Agora, já no seio do cristianismo, não é necessário a gente ficar falando isso, de que o inferno é um dogma, é uma verdade ensinada pela igreja, que é um dos edifícios da nossa religião, da nossa fé, do nosso credo. Agora a gente já vai partir para o outro ponto. O inferno existe e foi o próprio Deus quem nos revelou. Eu vou ler algumas passagens em que o nosso Senhor Jesus Cristo nos revela isso de maneira solene. Para fim de conhecimento, Jesus Cristo, nos evangelhos, ele fala sobre o inferno 14 vezes. Eu não irei citar todas, óbvio, para não deixar que esse vídeo
fique muito prolongado. Mas eu vou citar aqui algumas principais passagens, tá certo? Eu vou mostrar para vocês algumas em que ela vai ter um pouco da tradução do texto original. Eu vou colocar aqui no vídeo para vocês, tá certo? Para que a gente possa ler juntos. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, vamos lá. Se tua mão ou teu pé te escandalizam, corta-os e atira-os para longe de ti. Melhor que entres mutilado ou manco para a vida, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres atirado no fogo eterno. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha ardente. Essas são algumas passagens que o próprio Senhor Jesus Cristo nos revelou. É o próprio Jesus. Os apóstolos, que são aqueles que tiveram o primeiro contato com Jesus, a primeira formação com Jesus, aqueles que receberam do nosso Salvador a sua doutrina, os seus ensinamentos, eles falaram a mesma coisa, eles anunciaram a mesma mensagem que nosso Senhor Jesus Cristo veio passar. Eu vou ler aqui para vocês uma passagem de São Paulo aos Tessalonicenses, em que ele fala também do inferno. O Senhor Jesus descerá do céu com os anjos da sua virtude, em chama de fogo, para vingar-se daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O castigo deles será a ruína eterna, longe da face do Senhor e do esplendor de sua majestade. Bom, aqui a gente já termina esse primeiro tópico. O inferno existe, é uma crença que todos os povos, em todos os tempos tiveram, e falamos um pouco da revelação divina sobre o inferno. Agradeço a vocês por ver esse vídeo e peço que também vejam o próximo, em que a gente vai abordar o aspecto das penas do inferno. Falar da principal pena do inferno, que é a pena de danação, falar da pena de fogo, que atinge o corpo e a alma, explicar como isso se dá, falar das eternidades das penas e falar das penas especiais para o devido modo que eu pequei, o sentido que eu pequei. Agradeço a vocês. Tenha uma boa noite. Salve Maria.